Vamos lá. Vamos dar sequência à nossas investigações aí, né? Nossas explicações aí sobre Docker, né? Que a gente parou na aula passada, né? Sobre containers. Vamos ver se a gente finaliza ela hoje aí. Pelo menos o básico aí para vocês saberem sobre containers, certo? Lembrando que a gente já está quase no final, né? Está na reta final agora. A gente tem essa aula, tem a aula semana que vem, e na outra já é prova substitutiva, né? Nós aqui especificamente, nós não tivemos uma prova física com a data para entrega, né? Então a gente não tem substitutiva, não tem ninguém aí que vai fazer substitutivo. Então, no nosso caso, a gente tem que... O que a gente vai fazer? Qual é a minha ideia? Eu vou acabar de passar pela parte mais, vamos dizer assim, mais importante aí de vocês verem sobre containers, sobre Docker especificamente, que é o que a gente está falando agora. A gente já rodou na aula passada, né, lá naquele Play with Docker, um container e tal, pronto. E eu acho que eu cheguei a falar com vocês sobre como... Não cheguei a falar não, acho que nessa aula a gente vai falar isso agora, que é como criar o seu próprio container, e depois a gente vai falar hoje sobre como criar o container e sobre orquestração, né, sobre o Docker Compose. Vamos ver se dá tempo de a gente falar os dois, tudo, acho que não é muita coisa. E aí eu vou deixar disponível hoje ainda para vocês já uma descrição lá do trabalho que vocês vão ter que fazer, que vai valer a C3, que é em cima do Docker também. Vocês vão montar um ambientezinho com Docker Compose, nada muito complexo, tá certo? É bem tranquilo, aliás, eu acho que dos que vocês fizeram talvez seja o mais tranquilo, mas que vale como para vocês fazerem uma vez na vida e vocês disserem que, pô, fiz um ambiente legalzinho lá com Docker, né, as coisas todas rodando. Hoje, né, no Docker, a gente vai falar primeiro no Dockerfile, depois no Docker Compose, a gente vai criar o nosso Docker, nossa própria imagem, usando o Dockerfile, e depois a gente vai fazer o Docker Compose, que a gente vai fazer a orquestração, né, para rodar vários containers em ordem, containers que dependem um do outro. Então a gente vai montar um ambientezinho simples lá, de um WordPress e tal, funcionando, armazenando numa base, num banco de dados. Vocês vão ver que é muito rápido. Você monta um ambiente todo desse aí, com WordPress e MySQL, numa infraestrutura sua mesmo, sem ser nada, muito rápido, tá certo? E aí, depois que a gente botar isso para funcionar, aí vocês vão ver que é bem simples, né? De fazer isso num trabalho. Não tem nada nem muito diferente disso que eu estou mostrando aqui, não. Mas aí vocês vão botar a mão na massa para fazer. E aí eu vou dar o tempo para vocês entregarem esse trabalho até a semana sem ser... Semana que vem, vocês vão ter 2 semanas, né? Sem ser semana que vem a outra. Dá tempo de sobra. E aí na próxima aula, se ficar faltando alguma coisa a gente falar de Docker Compose, eu falo ainda, mas aí serve principalmente para ver o andamento, como é que está o trabalho de vocês, tirar alguma dúvida se vocês tiverem, e a gente ter pelo menos uma aula aí para poder orientar vocês aí no que vocês estiverem fazendo, que aí na outra vocês já entregam. Entregam como? Entregam fazendo não dá tempo da gente apresentar aqui na aula todo mundo, mais complicado. Vocês entregam fazendo o que vocês fizeram no outro, um videozinho mostrando funcionando, mas aí eu quero ver, eu vou mostrar essa especificação, eu quero ver o videozinho que vocês mostrem lá as configurações que vocês fizeram no Docker Compose, mostrem executando o ambiente funcionando, beleza? Mas aí a forma de apresentação a gente pode até ver na próxima aula sem muito problema, não, se vocês tiverem alguma dúvida. Vamos lá, vamos falar então, continuar falando sobre o Docker. Deixa eu abrir aqui vou fechar a minha tela, para vocês não precisam ficar me vendo aqui o tempo todo. Vou compartilhar a minha tela e vou abrir aqui Cadê? Não é aqui não. Vou abrir aqui apresentação de containers, né? Que vai ser 14, cadê aqui? Containers. Beleza. Vou seguir aqui. Na parte do Docker Compose, eu nem vou seguir o que está aqui não, porque eu acho que é mais interessante fazer eu fiz uma outra apresentaçãozinha que eu acho que está mais completa. Depois eu tenho até que mudar essa, porque eu não estava com essa aqui na hora. Bom, então vamos lá. O que a gente já fez de Docker, né? A gente viu que
os comandos Docker Image são para você ver a imagem, coisas da imagem. A imagem, ela é quando não está em execução ainda. E o Docker Container, o comando Docker Container é para você manipular containers, né, que são imagens que estão em execução, né? A gente rodou um container com Python, rodou um container com Nginx, né, que é um servidor web. A gente rodou um container Nginx, roteando, né, mapeando a porta dele, né, a porta 80 na porta 8080 do meu servidor, do meu host, e mapeando também, a gente mapeou lá um volume, né, uma pasta lá do Nginx para uma pasta local aqui, né? A gente já fez isso, até mudou o index e tal. Então, ou seja, a gente já consegue rodar um container. Esse aqui eu não vou nem... Eu vou só falar com vocês da possibilidade, a gente não vai rodar esse exemplo, porque eu teria que rodar vários containers para ver isso efetivamente fazendo efeito, mas quando eu rodo um container, além de eu manter ele isolado, ou seja, ele não está... Os processos dele não vão interferir nos processos de outro container, né? Que é a ideia mesmo do tipo da máquina virtual, de você poder isolar os ambientes. Você pode também restringir recursos. Então, você pode restringir recursos de memória e recursos de processador também. De memória eu posso fazer bem direto. Eu posso dizer aqui, ó, na hora que eu estou rodando um container, eu posso botar um parâmetro aqui, "-m512m". Então, estou dizendo que eu estou disponibilizando para esse container 512 MB de RAM. Mesmo que ele use, que ele tente usar mais de 512, ele não vai enxergar. Ele vai achar que o sistema só tem 512 MB. Então, ele não vai conseguir usar mais do que 512 MB. Né? Então, esse parâmetro "-m". Tem o parâmetro "-c", que é de CPU, né, de processador. Mas aí você não consegue dizer, dá só uma CPU para ele, dá só duas CPUs, né, só um núcleo, só dois núcleos. Você não consegue fazer isso. Você consegue dar um peso para o container. Então, o container, ele, em termos de CPU, de processamento, ele vai usar tudo que ele tiver disponível. Só que como se você tiver mais de um container rodando na máquina, você pode dizer a prioridade, né, o peso que cada um tem na hora de usar o processamento, o poder de processamento da sua máquina host. Então, se você põe aqui "-c512", e em uma outra máquina, um outro container, nessa mesma máquina, eu ponho "-c1024", a máquina 1024 ela vai ter o dobro de poder de processamento do que a máquina 512, certo? Ela vai ter o dobro de recursos de processamento. Ela vai poder aproveitar o dobro disso. Mas é só isso que eu consigo fazer. Eu não consigo dizer, não use todos os recursos de processamento para esse container, não. Você consegue dizer só quanto que um vai ter em relação ao outro, né? O que importa que é o peso que cada um desses containers tem, no final das contas. A gente já fez isso na aula passada também. Tá escrito aqui só, mas o container list para eu listar os containers, né? As imagens que estão em execução. Eu posso ver, inclusive, os desligados. Aqui é só para ler os últimos, não faz muito sentido, né? Normalmente a gente usa ou só o Docker Container List para listar os containers que estão em execução, ou Docker Container List -a, que seria lista os containers de execução e os desligados também. A gente não fez isso na aula passada. O que quer dizer os containers desligados, né? Que quando eu falei com vocês que um container, quando você executa ele está executando. Quando você para, ele remove ele, né? Desliga ele, remove o container da memória, ele perde todas as alterações que foram feitas nele. Ele é efêmero, né? O que você armazena nele não é permanente. O Abrantes até teve uma surpresa na hora passada, lembra que ele tentou mudar um arquivo lá dentro, aí ele saía do container, e quando ele entrava de novo o arquivo não existia mais, né? Porque é tudo efêmero, o armazenamento é efêmero. Então, cada vez que você executa ele pega o que está na imagem. Qualquer coisa que se alterar nele vai ficar em memória. Quando você matar o container, aquilo vai se perder. A não ser que eu dê só um stop no container. Quando eu dou só um stop, ele não sai da memória. Ele para de executar, mas o estado dele fica gravado. Se eu der um start de novo nele, ele continua da onde ele estava. Dá para você fazer isso, mas isso viola um pouco o conceito do container. O conceito de container é que ele seja descartável, né?
é que eles não seja permanente, ele seja efêmero, que se eu, entre uma execução e outra, eu comece do zero. Até porque qualquer coisa que não esteja funcionando, eu estou com a máquina sempre zerada. Essa aqui é a ideia dos containers, né? Mas eu poderia dar só um stop. Esse stop, ele só, eu paro o container, ele só vai remover o container de memória mesmo, né? Para eu remover mesmo, eu teria que dar um docker container RM, né? Que é remover, remove, né? O meu file, o meu container, o nome do meu container. Ou então, se eu executar ele, o que a gente fez na outra aula, né? Se eu executar ele com esse parâmetrozinho "-rm", se eu paro ele, ele é removido da memória automaticamente. Mas se eu não botar esse parâmetro aqui e der um docker stop, eu paro ele e se eu continuar, ele volta do jeito que ele estava. Beleza? Bom, o Abrantes falou alguma coisa aqui. Estou instalando e configurando uma grande plataforma que é baseada em Docker. A lista de container dessa aplicação é essa aqui. Então, tem uma série de containers aqui que ele colou aqui, já não dá para ver nada porque fica tudo complicado. Mas RabbitMQ tem é complicado mesmo. Beleza, legal. Aí. Tem um monte de container rodando ao mesmo tempo aí. Com Nginx, com um monte de RabbitMQ, que é um sistema de filas, MySQL, Memcached, tá? Elasticsearch, que é para busca. O container é bem legal quando você tem vários elementos assim, justamente porque é fácil de você rodar o seu ambiente todo. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Até agora a gente só usou containers que já vieram criados, né? Mas eu posso criar o meu próprio container, né? Do nada, do zero. Aqui, por exemplo, para eu criar o meu próprio container, eu tenho que criar um arquivo chamado Dockerfile. Tem que ter esse nome, né? Dockerfile. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vamos fazer aqui, vou mostrar para vocês. Vou entrar lá no Play with Docker para mostrar para vocês. Acho que eu já estou logado da vez passada, né? Então, vou criar uma nova instância minha aqui, um novo servidorzinho, que nem falei com vocês, a gente cria, ele já tem o Docker instalado. Já estou aqui como usuário lá, já posso mexer nele. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diretório, mkdir no Linux, é para criar um diretório, criar uma pastinha, né? Vou chamar de teste, porque vai ser o nome do meu, e aí dou um cd teste. É o nome do meu container, vou criar um container de teste. Uma imagem, na verdade, para criar um container. Vou criar a minha própria imagem. Então eu vou criar um arquivo, será que tem nano? Não, não tem nano. Aqui só tem um editor de texto chamado VimVi, que é bem complexo de mexer, o VI, mas eu vou mexer no VI aqui, VIM. Vou criar um arquivo chamado Dockerfile, um B maiúsculo, tá? O Linux, ele tem diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Então é um B maiúsculo, o resto minúsculo. Vou criar aqui, ele é bem simples, vocês vão ver que ele é bem simples de mexer, esse VI. Para começar a escrever alguma coisa, ESC ele começa a escrever. Para salvar, ESC WQ. Olha que fácil. Se eu olhar agora, o arquivo está lá. ESC está vazio o arquivo. Por que eu fiz isso? Então, se vocês quiserem facilidade aqui nesse ambiente, vocês podem vir aqui, criar o arquivo, dar um vim no arquivo, vai dar ESC WQ. Não precisa ser tudo junto, não. É ESC, espera um pouquinho, WQ. Pronto. Dá um vim no nome do arquivo e faz isso aí. Ele vai criar um arquivo zerado aqui. E aí eu consigo vir nesse editorzinho aqui dele, ó. Olha que legal. Vou recarregar. Aqui dentro de teste, ele achou o Dockerfile. Eu posso vir aqui e editar aqui agora, que é mais fácil do que editar lá. É um editorzinho melhor do que o do Vim aqui, né? Que ele me oferece. Então, eu vou editar aqui e depois eu rodo tudo lá, para não ter que editar lá na mão. E aí eu vou copiar esse cara aqui e vou explicar para vocês o que esse cara aqui está fazendo. Esse Dockerfile aqui, ó, é um Dockerfile que ele faz o seguinte, ó. Vou tirar essa última linha por enquanto.
ele faz o seguinte, from Ubuntu, então ele está se baseando na imagem do Ubuntu, tá certo? Do Ubuntu 16.04, tá meio ultrapassado isso aqui, né? Eu vou botar o Ubuntu.latest. Latest é sempre a última. A maioria dessas imagens que esses fornecedores põem, no caso do Ubuntu é a Canonical, que é a criadora do Ubuntu, né? Normalmente eles têm 2.latest, que é a última versão do Ubuntu. Eu vou pegar a última versão do Ubuntu. Então eu tenho esse from na frente. Então eu vou me basear na última versão do Ubuntu. Só que o que eu vou instalar no Ubuntu? Vou rodar um comando aqui, run. Que comando eu faço? apt-get update é para poder dar uma atualizada no Ubuntu, na última versão dele. E apt-get install nginx é para instalar o nginx, que é o servidor web, né? Esse "-y" é para ele não fazer pergunta, ele instalar sem perguntar, você quer instalar mesmo, sim ou não? E são dois comandos, então eu ponho "ii" aqui, porque faz um comando, "ii" faz outro comando. Então ele vai executar esses dois comandos, certo? Atualizar, instalar o nginx. Eu posso botar em linhas separadas, ó. Run, primeiro atualiza, run de novo, instala. Atualiza, instala. Depois vai pegar um arquivo que ele vai chamar aqui de arquivo teste e vai colocar aqui dentro do o arquivo teste está na meu host, vai botar dentro do /tmp /arquivo teste dentro da minha máquina. Não vou botar isso por enquanto, não. Por enquanto eu vou só criar eu vou só criar eu vou só instalar o nginx, tá certo? Eu vou só atualizar e instalar o nginx. Então, no final, eu vou ter um container com nginx instalado. Ah, professor, mas já tem container com nginx instalado. Tudo bem, estou criando o meu. Podia colocar aqui, copiar o meu arquivo de configuração lá para dentro. Ou eu podia instalar outra coisa, que não nginx. Sei lá, fiz assim, eu vou dar um save aqui, vou salvar. Então, salvei, file saved. Então, se eu vier aqui no meu cara aqui, ó, e olhar esse arquivo, ele já está modificado. Agora, criei o meu próprio container, meu própria imagem. A minha imagem é um Ubuntu, a versão mais nova, com o nginx instalado. Então, como que eu faço agora? Eu vou dar um docker image, porque eu estou mexendo com imagem, build, vou criar uma imagem. -t é a tag que eu quero dar, o nome que eu quero dar para essa minha imagem, né? Então, vamos lá. Vamos criar aqui, ó, docker image build, que é para criar a minha imagem. Vou dar um "-t" a tag nela, eu vou chamar de o meu nginx. Vou chamar de meu nginx 2020, porque vai lá, acho que já tem um outro. Não. Meu nginx, certo? 2020. Ponto quer dizer o diretório local. E o arquivo chamado dockerfile, tem que ter esse nome, está no diretório que eu estou aqui agora. Então ele vai fazer... Eita, o que aconteceu? Ele está falando que tem erro no meu Dockerfile aqui. O que eu fiz de errado aqui no meu Dockerfile? Está falando que o Dockerfile no from, está falando ali, ó, o from na linha 1 tinha que ter ou um parâmetro ou 3 parâmetros. E aqui tem 2 parâmetros. Eu vou tirar esse latest aqui, vou botar from Ubuntu só, para ver se vai. Ubuntu, quando eu ponho só Ubuntu, ele pega já o latest mesmo, então não preciso nem botar isso. Vamos ver se ele vai. Gente, ele tá de sacanagem, né? Vamos lá, from Ubuntu, vou até botar de novo, 2.latest. Se eu olho o latest. Eu descobri que esse editor aqui tá fazendo besteira.
foi na port do editor. Acho que na hora que eu copiei e colei aqui, ele cagou. Vocês olharam aqui, ele tá botando tudo na mesma linha. Não era para ser tudo na mesma linha, era para ter um salto de linha. Na hora que você editou lá agora, você tirou a letra E do update, segunda linha. A última palavra. Fiz cagada aqui. Então, mas eu vou tirar esse editor de texto, tá meio cagando aqui. Eu vou fazer no Vim mesmo. Olha que coisa bela para vocês fazerem. Ó. O Vim é um negócio de louco. Para você editar tem que ser ESC-A, que eu fiz aqui agora. Aí eu consigo deletar, dar Enter, vir com as setinhas e mexer, deletar e dar Enter. Mas eu tenho que dar um ESC-A ou ESC-I para começar. Aí pronto, aí dou um ESC2.wg, salvei. Agora sim, meu Dockerfile tá certo. Aquele editor, por algum motivo, agora ele cagou lá. Já tinha feito outras vezes sem ele cagar o meu negócio. Agora eu consigo rodar isso aqui e criar meu Docker image. Ele vai baixar a imagem do... Opa, o que ele fez? Ele baixou a imagem do Ubuntu, né? Porque tem um from lá. Só que você falou e eu ignorei, né? Que faltou o update aqui. Aí ele deu um comando que não existe. Disse que o comando não existe, né? Então acertei aqui. Vou rodar de novo para gerar minha imagem. Ele já baixou, não tem que baixar de novo. Ele vai dar uma atualizada no que precisa atualizar, já veio ali. E está instalando o Nginx dentro do meu Ubuntu lá, do meu container, da minha imagem, na verdade, container. E pronto. Successfully built e chamou ela de meu Nginx 2020 2.latest, né? Que é o último. Que eu falei com vocês, o último que eu gero sempre é latest. Então, se eu der uma olhada aqui em Docker image list, ela vai estar lá, ó, meu Nginx 2020. Ela lá. Se eu quiser, eu posso executar ela porque vai estar o meu Ubuntu com o Nginx lá direitinho. Ele tem o Ubuntu também, por causa do from lá, ele acabou baixando essa imagem aqui também. Então, se eu pegar aqui e der um docker run -it -rm é docker container run, na verdade, né? Com docker container run para rodar isso aqui. Eu vou rodar o meu Nginx. Nginx 2020. Eu tô dentro do container aqui, tá? Tô vendo o que deu errado aqui. Ah, já sei por que não foi. O Nginx tá até rodando aqui. Sair do meu container, tá? É porque o meu container, como ele tem o Nginx, eu tenho que botar o "-p", né? Para mapear a porta 80 de lá na porta 8080 aqui de fora, por exemplo. Que aí, rodando o meu container, se eu clicar aqui, lá dentro do meu container, eu vou olhar só, acho que não está com o Nginx. Eu acho que eu não botei para executar o Nginx. Eu só instalei o Nginx, né? Em nenhum momento eu falei para executar. Então eu vou refazer o meu Dockerfile aqui. Aqui, ó. Meu Dockerfile, o que eu estou falando aqui nele? Pega do Ubuntu latest, atualiza o Ubuntu, que é seu comando para atualizar os pacotes do Ubuntu, instala o Nginx, e no meu container, quando eu rodar ele, o comando que eu quero que seja rodado, executado nele é o Nginx, para executar o Nginx que eu instalei. Então é um comando que eu quero que seja executado quando eu executar ele, porque senão ele não vai executar nada, ele vai para o shell, né? Vocês viram que eu rodei e ele entrou dentro do container. Se eu fizer isso aqui agora, ele não vai rodar no container, ele vai executar, rodou, mas ele vai executar o Nginx lá dentro. Então, ó, quando eu clico aqui, cadê? Tá de sacanagem, né?
com SR, SBIN, Nginx. Será que eu tenho que botar o comando completo ali? Efeito de demonstração. É onde é o caminho completo dele. Vamos ver. Como efeito de demonstração. Eu quis mudar ali o que eu tinha feito, aí tudo caga. Vou criar o container. Ah, também eu besteira, hein? Pessoal, peraí. Não preciso botar de caminho completo nenhum, não. Acho que é só botar isso aqui mesmo. Só que eu mudei o arquivo que gera o meu container, mas eu não rodei para fazer o container de novo. Né? Eu não rodei o Docker Image Build aqui, que é isso aqui. Eu tenho que refazer o meu container, né? Eu mudei o conteúdo dele. Então, eu tenho que refazer ele. Então, se eu refizer ele agora e executar ele, agora sim, eu acho que ele vai rodar o Nginx. Acredito. Estou executando e parando logo. O que será isso? Porque pelo jeito não funcionou, então, né? Eu acho que ele executa e sai rapidinho. Então eu vou mandar executar ele. Vou mandar executar o Nginx. E depois o shell. Vou botar no dash, vou botar esse H para fazer o shell. Vamos ver se assim vai. Ah, tem o Nginx aqui rodando. Não sei se vocês acompanharam, pessoal, o que eu fiz. O que eu fiz aqui? Olha aqui. Vamos sair daqui. Eu fiz o meu Dockerfile. Meu Dockerfile, então, eu estou dizendo de que imagem que eu pego, eu atualizo ele, eu instalo o Nginx, né? Aqui o run é para rodar os comandos, o comando de atualização, o comando de instalar. E o cmd é o seguinte, toda vez que eu é o comando que vai ser executado toda vez que eu rodar o container. Quando eu botava só Nginx, ele executava o Nginx. O Nginx, quando você executa, né, ele é um servidor web, ele executa, ele fica em background executado. Então, ele ficava em background, fica em segundo plano, executando. Eu acho que o Docker achava, ó, pronto, executou o que tinha que executar, acabou o Docker, acabou o container, sai do container, para, ele mata o container. Então, eu botei para executar ele e logo em seguida executar também o SH, SH é o shell, é a linha de comando, porque aí ele fica preso na linha de comando com o Nginx executando. Tá certo? Então, quando eu fiz isso e mandei rodar o meu container, ele entra dentro do container, porque tem o shell, e ao mesmo tempo o Nginx já está rodando lá. Tanto que ele aqui, ó, ele exportou a porta 8080. Se eu clicar nela, está rodando o Nginx que está dentro da minha máquina. Então eu instalei um Nginx e botei para rodar um Nginx bem rápido, bem simples. Criei o meu próprio container, né? A minha própria imagem de container. Eu mostrei para vocês aqui algumas linhas simples que são as mais usadas, que é o from, a partir de que imagem que eu faço. Eu normalmente atualizo o que eu estou fazendo, depois instalo o que eu quero e executo o que eu quero. Mas tem copy, tem um monte de outros comandos que você pode fazer. Se você buscar no Google Dockerfile, tem inúmeras coisas que você pode fazer aí para poder configurar o seu próprio container. Tá certo? Não, Abrantes, quando eu faço isso, eu estou instalando o Nginx só no container. A ideia é instalar no container justamente para não poluir o meu host, né? A ideia é que rode no container. Então, quando eu mando instalar lá no Docker, tudo que eu coloco no Dockerfile, executa só no container. Beleza? Então eu posso criar meus containers desse jeito aqui. Apesar do que, em grande parte das vezes, você já tem containers prontos com o que você precisa. Tem container com banco de dados, tem container com WordPress já pronto, tem container
com servidor web. Você pode escolher qual servidor web, é Nginx, é Apache. Tem servidor, tem MySQL, é MariaDB, é Postgres. Então você tem container com quase tudo que a gente precisa. Então, no fundo, algumas vezes eu já usei para poder criar alguns containers, mas mais do que isso, é interessante você saber como você orquestrar num ambiente que você está criando, tipo que o Abrantes mostrou lá, que ele tem um monte de containers, ou num que eu vou mostrar simples aqui de um WordPress que eu quero botar no ar, eu preciso de mais de um container, é interessante eu saber como, por um comando só, mandar executar meu ambiente todo, botar meu ambiente todo no ar, certo? E é isso que eu vou mostrar para vocês, a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês. Já vi como é que eu crio, né? Como é que eu dou um build lá, como é que eu crio o meu container. Eu vou agora... Cadê? Tô perdido aqui, né? Já deu para ver, né? Vou criar... Depois que eu criei... não. Antes de eu criar fazer a minha orquestração, dizer qual container que vai rodar antes, uma coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte, gente, olha só. Eu posso enviar o meu container para o Docker Hub. Porque meu container, minha imagem, né? Desculpa. A imagem que eu criei aqui agora, se eu deixar ela aqui, eu posso perder ela. De repente é uma imagem que eu criei aqui, outra pessoa, outro usuário pode se interessar, ou eu mesmo mais tarde, esse meu Nginx 2020, tem um Nginx no Ubuntu, achei legal, fiz umas configurações aqui, umas coisas legais e tal. Não queria perder isso, não. Vou dar um Docker Login primeiro aqui, para eu me logar lá no Docker, no meu lá, se eu não me engano, meu ID lá é o rguima. Minha senha é essa aqui que eu digitei sem falar, erro response, porque acho que talvez seja e-mail. Então, vamos assim, Docker Login. Talvez o username eu não lembro mais, talvez seja e-mail. É bom? O professor erra aqui já, né? Tá, eu tinha digitado a senha errada. Então tá, eu criei, eu me loguei, dei um Docker Login, eu me loguei lá no Docker Hub, que é aquela página, né, de busca de containers, e aí eu vou pegar agora o container que eu criei, que é o meu Nginx. Vou dar um Docker tag, eu vou criar uma tag para ele. Meu Nginx latest, que funciona muito bem esse nome aqui, mas eu quero colocar uma tag nele, eu vou chamar ele de o meu usuário / meu Nginx, porque assim não é legal, é sempre bom ter o nome do meu usuário / Nginx, deixa eu ver se eu escrevi certo, Nginx 2020, porque quando vai entrar lá no Docker Hub, que tem um monte de gente mandando, eles pedem sempre que coloque o nome do usuário antes para você saber que são os containers daquele usuário. Então eu dei uma tag nele, vou criar essa tag para ele, vou nomear ele desse jeito também, e vou dar um docker push, docker pull. Docker push a gente usou para poder baixar, docker pull é empurrar. Para eu empurrar esse meu Nginx 2020 latest aqui, vou empurrar ele lá para a nuvem, lá para o... Opa! Gente, eu não dei um login já? Dei um login, agora vou... Deixa eu ver se eu preciso botar só isso aqui, sem latest. Não. Talvez eu tenha que botar rguima. Ele tá de sacanagem, né? Porque é só isso, você dá um login e eu jogar ele lá. Tá dentro do manifesto, não, é só dar um docker. Eu tô aqui da docker push, mas não é docker push, é docker pull, que é para subir ele para lá. Eu já fiz isso 200 milhões de vezes, por que agora ele não foi, não sei.
Tanto que se eu fizer aqui, ó, se eu entrar lá no Docker Hub, né, que é o repositório do Docker, das várias imagens que todo mundo criou e tal, tem aqui os que eu já subi, ó. Aqui, esses aqui, o meu Nginx eu subi há 2 anos atrás, nessa mesma disciplina. Esse aqui, 1 ano atrás, ano passado. 1 ano atrás é ano passado, né? Esse aqui é 1 mês atrás só e tal. Então eu ponho... São os que eu já subi que eu tenho lá, certo? Esse aqui, ó, 18 pessoas, inclusive, já baixaram ele. Eu ia subir ele agora aqui, mas ele deu algum erro aqui que eu não sei o que é. Vamos ver se não for complexo. Opa. Se não for complexo, a gente pesquisa aqui, ó. Era um manifest not found. Se for fácil, a gente vê, senão a gente deixa pra lá. Deve ter Docker push mesmo, né? Por que eu tô botando pull? Pull é pra baixar, né? Eu tô doido mesmo, né? É Docker push mesmo, é pra empurrar. O pull que a gente usou pra baixar, meu inglês tá ruim, né? Opa, joguei pra lá, pronto. Ele tá dizendo que não existe, né? Então vou mandar o meu Nginx. Pronto, mandou. Não, request access to the resource is denied. Bom, eu dando os comandos errados não vai funcionar nunca, né? Peguei esse cara aqui, vou botar ele assim, vou tirar esse latest aqui, porque latest, 2.latest é a versão, vou taguear ele desse jeito e vou dar um docker push assim. Bom, feito demonstração não está indo por algum motivo. Né? Falando que não existe localmente, mas eu criei, né? Eu dei um tag nele com esse nome. Quando eu dou um tag com esse nome, a partir desse momento ele tem. Então, se eu fizesse aqui... não, putz, eu não botei meu Nginx, eu dei um tag lá sem o meu. Sou doido, tô louco. Nginx 2020. Agora ele vai. Com o nome errado não iria. Eu tinha botado o nome errado, né? Tinha dado a tag de Nginx 2020, depois chamei de meu Nginx. Pronto, ó. Tô dando push. Quer dizer, foi lá para a nuvem. Foi lá pro Docker Hub. Não vai aparecer aqui imediatamente. Vamos ver se agora aparece. Porque normalmente não aparecia aqui imediatamente. Ele demora um tempinho para aparecer aqui, ficar disponível. Ah, não, agora foi, ó. Ele aparece aqui imediatamente, ó, tá, o que eu fiz. Acho que ele não fica disponível para todo mundo imediatamente. Demora um pouquinho para ficar disponível publicamente. Então tá aqui, alguns segundos atrás. Pronto, já está disponível lá. Se eu quiser baixar isso em outra máquina minha, eu posso fazer. Daqui a pouquinho vai estar disponível para todo mundo. Todo mundo pode usar esse meu container que eu criei aqui. Beleza? Então, os comandos foram esse aqui mesmo. Eu que estava fazendo besteira. É Docker login que eu dei, Docker tag, para eu criar uma tag com o nome do meu usuário antes, e aí do Docker push o nome do meu usuário. Beleza? O usuário já tem que ter criado antes aqui em cloud.docker ou dockerhub.com. Eu já tenho o usuário lá, né, criado. E vamos falar um pouquinho do Docker Compose, que é aquele cara para você executar vários containers e você poder criar parâmetros e dizer que container que depende qual vai ser executado antes, qual vai ser executado depois. Eu tenho
eu tenho ele aqui, mas eu fiz uma outra apresentaçãozinha que ficou bem melhor do que essa aqui. Então, vamos esquecer essa. Eu vou subir a outra. Deixa eu abrir ela aqui. Eu vou subir essa aqui lá pro Rafa, não subi ainda não. Tá bem mais didática do que aquela ali, né? Que é essa aqui, ó. Bem mais útil para vocês, inclusive, porque vocês vão ter que fazer como atividade aqui. Essa aqui, o Docker Compose, eu posso usar imagens que já existem, posso até criar minha própria imagem, né? Mas normalmente é bom você usar imagens que já existam. Se você for usar uma imagem que você mesmo criou, é até bom você botar a sua imagem lá num Dockerfile, e aí depois que você criou a sua imagem, você pode referenciar ela aqui como qualquer outra, né? Eu posso referenciar o meu Nginx 2020 aqui como parte do meu Docker Compose, né? O que eu tenho que fazer para criar um novo projeto, um orquestrador? O orquestrador vai servir basicamente, então, se eu quiser ter um ambiente em que eu tenho vários containers rodando, porque eu tenho vários elementos, eu dizer qual que tem que executar primeiro, qual depende de qual, como que ele vai ser executado e tal. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma pasta chamada meu projeto. Meu projeto foi o nome que eu dei, né, para o meu projeto. Podia se chamar qualquer coisa, XPTO, qualquer coisa assim. E lá dentro, eu vou criar um arquivo com as instruções do Docker Compose. Eu coloquei aqui nano. Opa, cadê? Eu coloquei aqui nano, mas eu vou mudar isso aqui para porque eu vi que não tem nano lá, né? Nessa instalação aí, não tem nano. Então aqui. Então, em vez de nano, eu vou mudar isso aqui para Vim, que é o editor, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem milhões de sites explicando como é que funciona o Vim na internet. Mas aqui, estou com o Vim aqui, que é o editor de texto. Vim, o arquivo tem que necessariamente ter esse nome, docker-compose.yml. A única variação que pode ter, em vez de YML, pode ser YAML, que é a mesma coisa. E aí é um arquivo texto com várias coisas que eu estou explicando, construindo ele passo a passo, explicando ele. Então, vamos lá. Primeira, versão do arquivo Docker Compose YML. Versão 3.3 é porque você está usando Docker Compose versão 3.3, que é o mais atual, é o melhor de se usar. Não é melhor usar nada diferente disso não, porque tem recursos a mais. Então, esse é o arquivo YML. YML é uma linguagem para definição de configurações, que normalmente funciona da seguinte forma: você tem um parâmetro qualquer, 2 pontos, o valor do parâmetro, certo? Como se fosse um JSON, vamos dizer assim, mas é um concorrente do JSON. Então, parâmetro, 2 pontos, o valor do parâmetro. Quando o valor é uma string, está entre aspas aqui, beleza? Dei aqui um espacinho só para poder dizer. E aí eu tenho a definição dos serviços que vão ser executados vão ser orquestrados, né? Que vão ser orquestrados, que vão ser gerenciados por esse Docker Compose. Esses serviços, cada serviço, na verdade, é um container, tá? Ele dá um nome de serviço, mas podia ser containers. Cada serviço é um container. Então, eu tenho uma versão do arquivo, eu tenho quais são os serviços, e aí vão entrar os serviços. Eu coloquei do lado do outro, porque esse arquivo ele é um pouco comprido, então até a letra ia ficar meio pequena se eu quisesse mostrar uma tripona aqui. Então, na verdade, esse WordPress aqui, entenda que ele está aqui debaixo do DB, aqui por debaixo, tá certo? Alinhado. Os dois estão dentro de serviços. Então, o YML, ele se preocupa muito com a indentação. Então, por exemplo, a seção é services. A subseção é DB e o WordPress. Então, tem 2 espaçozinhos, DB, 2 pontos. 2 espaçozinhos, WordPress, 2 pontos. Então, é um serviço chamado DB, um serviço chamado WordPress, né? Um serviço de database, um serviço de WordPress. Acho que alguém tinha falado alguma coisa aqui. Bom, vamos voltar lá. Um serviço de DB, database, um serviço de WordPress. E agora, dentro de cada um desses serviços, eu vou botar as configurações desse serviço, também identado. Então, por exemplo, aqui eu tinha aqui services, aqui eu tenho o DB com 2 espaços antes, aqui eu tenho image, por exemplo, com 4 espaços antes, para poder dizer que está dentro do DB. Então, esse serviço que eu vou chamar de DB, database,
ele é baseado na imagem do MySQL 5.7. Podia botar latest, mas aqui, por algum motivo, eu quis botar a versão exata do MySQL. O MySQL 2.5.7, certo? Vai ter esse container lá. E o WordPress, ele é baseado na imagem WordPress 2.latest, a última versão de container lá do WordPress, que ele tem lá disponível. Beleza? Então, esse image 2 pontos é a partir de qual imagem que eu quero rodar esse container. Quando eu rodar esse Docker Compose aqui, se essa imagem eu não tiver na minha máquina local, ele automaticamente vai baixar isso lá do Docker Hub e vai rodar. Bom, botei uma coisinha antes aqui, normalmente a gente coloca no começo, que é um atributo chamado depends on, que está só no WordPress, lá no DB não tem. Depends _ on. Está dizendo o seguinte, olha só, esse serviço, esse container, ele depende desse container. Então, o depends on está dentro do WordPress e o DB está dentro do depends on. Aqui tem 2 espacinhos também, ou 1 ou 2 espacinhos aqui, tracinho DB. Porque eu podia ter tracinho DB, tracinho não sei o quê, um em cada linha. Eu podia ter vários outros containers. Então, quando eu digo que ele depende, um container depende do outro, que é o caso aqui, esse cara aqui, o container do WordPress, vai ser iniciado depois do container do database. Porque o WordPress ele vai pegar e consultar informações do database. Então, ele vai se conectar no banco de dados. Então, ele precisa que o banco de dados esteja levantado, esteja funcionando antes. Então, quando eu ponho o depends on aqui, o Docker Compose entende que esse Docker, esse container, vai ser executado primeiro e esse vai ser executado depois. Só depois que esse aqui for executado, certo? Além disso, quando eu coloco um depends on, eu crio internamente aqui no Docker uma ligação de rede entre os dois. Então, esse cara aqui pode acessar esse outro pela rede, né? Uma rede virtual local que ele cria entre os containers. Então, esse pode acessar esse pela rede, como se fosse pela rede, usando como se esse servidor tivesse esse nome, DB. Então, se em algum momento aqui eu der por exemplo, ping acho que todo mundo conhece, né? O ping é um comando, tem todos esses sistemas operacionais, para você ver como é que está a sua conectividade com outra máquina. Se eu conseguisse entrar nesse container depois de executar e desse lá um ping DB, ele ia dar um ping para essa máquina aqui. Mesmo que essa máquina não esteja exportando nenhuma porta, não esteja nada, ou seja, não é possível acessar ele do mundo externo, mas desse container pode, porque esse container depende desse aqui, beleza? Então eu posso acessar essa máquina aqui e ela vai ser visualizada para o WordPress como se o nome dela fosse DB, beleza? Então o depends on tem essas duas funcionalidades. Bom, seguindo aqui, eu estou criando um outro negócio que eu não tinha falado ainda com vocês, que são volumes. O que é isso? Volumes. Então, esse serviço aqui tem volumes. Esse aqui não. Se vocês olharem, a indentação, esse volumes aqui está na mesma indentação, não sei se dá para vocês perceberem, mas está na mesma indentação de serviços, né? Os volumes. Serviços é uma coisa, volumes são outra. Eu criei um volume chamado dbdata, vazio. Na verdade, é porque não tem nenhuma referência a ele. Isso aqui, ele cria um volume. Na verdade, ele vai criar um arquivo chamado dbdata, lá no diretório próprio lá do container, né, do Docker. E aí eu estou dizendo que esse container DB, ele vai usar esse volume dbdata e vai mapear internamente dentro do container para esse diretório aqui, /var/lib/mysql. Esse diretório, não sei se alguém já mexeu com MySQL, mas esse é o diretório onde o MySQL armazena os arquivos de dados dele. Então, os arquivos de dados do banco de dados, os dados do banco de dados, ficam armazenados nesse diretório. Quando eu digo que esse volume dbdata está mapeado para isso aqui lá dentro, quer dizer, então, que esse container, tudo que ele armazenar, todos os arquivos de dados que ele armazenar, vão, na verdade, ficar armazenados nesse volume que eu criei aqui. E esse volume é um arquivo externo, que não é efêmero, que não vai se apagar quando você desligar o container. Quando eu desligar o container, esse volume vai continuar existindo. Então, é uma forma de deixar o container descartável, mas os dados do container que eu tenho interesse, eles vão ficar armazenados nesse volume aqui. Beleza? No caso do banco de dados. Então, mesmo que eu pare o container do banco de dados, eu não perco os dados.
Se eu não fizesse isso, não criasse os volumes, quando eu desligasse o container, os dados que eu armazenei lá iriam embora. Botei mais uma opção que os containers têm normalmente, que é o restart. Que o restart eu digo qual é a opção aqui. Restart always é o seguinte, ó, sempre reinicia. Qualquer erro que acontecer, qualquer problema que acontecer, reinicia o MySQL. Então, o Docker Compose, ele vai ficar monitorando se o serviço MySQL está funcionando, que se não tiver, ele vai reiniciar o container. Se o container parar de funcionar, ele vai reiniciar o container. Se o MySQL cair por qualquer motivo, ele vai reiniciar o container. E aí vai reiniciar o container com as configurações zeradas e tal, então ele vai manter o negócio no ar. Então esse restart always é bem legal para esses serviços, para ele... É claro que dependendo do nível de erro, ele pode nem detectar que tem problema, né? Mas boa parte dos problemas ele vai detectar e vai reiniciar. É uma boa prática ter isso aí. Agora, eu coloquei nesse aqui no WordPress um redirecionamento de porta, que quando eu rodo o container, eu ponho naquele "-p", né? Aqui eu crio um ports 2 pontos. Ports 2 pontos, estou dizendo o seguinte, olha, é sempre o que está antes aqui é no host, né, na máquina física, e o que está depois aqui é dentro do container. Então, a porta 80 de dentro do container vai ser mapeada na porta 8000 da minha máquina física. Por que 8000? Sei lá. Podia ter botado 800, podia ter botado 80 também, podia ter botado o que for. Por que eu botei isso? Porque o meu WordPress, né, ele vai estar publicado, né, esse WordPress aqui, essa imagem WordPress, ela publica o WordPress na porta 80. E eu quero que as pessoas acessem é só acessar meu host físico na porta 8000 que vai acessar meu WordPress aqui. O MySQL normalmente funciona na porta 3306, mas eu não preciso mapear a porta. Por quê? Porque só quem vai usar esse MySQL é esse WordPress. E ele vai conseguir isso por causa do depends-on, sem eu precisar exportar essa porta aqui 3306, o que é até uma vantagem em termos de segurança, porque eu evito que hackers e tal tentem invadir meu MySQL se ele tiver alguma vulnerabilidade. Então, meu MySQL, no fundo, ele está publicado só para esse outro container, beleza? Porque é o container que depende dele. E aí, por último, eu tenho uma opção que é Environment, em que eu crio variáveis de ambiente, que quando esse container for executado, essas variáveis de ambiente vão existir lá dentro. Para que serve criar variáveis de ambiente? Aí eu tenho que ler a documentação da imagem. Se vocês forem lá no Docker Hub, entrar na imagem MySQL ou na imagem WordPress, vai estar lá dizendo como configurar esse WordPress ou esse MySQL. Tem várias formas de configurar. Uma delas é passar alguns parâmetros por variável de ambiente. E aí, quando eu passo por variável de ambiente esses parâmetros aqui, por exemplo, ele vai criar um database, se já não tiver criado, uma base de dados chamada WordPress. Vai criar um usuário chamado WordPress e vai criar uma senha para esse usuário, que aqui no meu exemplo é o WordPress também. Vai criar a senha de root do usuário MySQL, WP senha. Tem várias outras configurações que eu posso fazer, não essa que eu fiz as mais simples possíveis, para ele iniciar o meu MySQL com já um database, com um usuário lá criado, tá certo? Assim como no WordPress, se vocês olharem lá na documentação da imagem lá do WordPress, depois a gente entra lá e dá uma olhadinha, ele tem esses possíveis parâmetros aqui. O WordPress DB Host está dizendo assim, ó, ele tem que se conectar em que máquina de banco de dados? Qual é a máquina? Aí a máquina DB. Lembra que eu falei com vocês que essa máquina aqui, ela é enxergada por o container como DB, porque é o nome dela? Então, DB na porta 3306, DB 2.3306. Esse é o banco de dados que eu vou usar. E qual o nome do usuário que eu vou usar para me conectar nesse banco de dados? O WordPress, que foi o usuário que foi criado aqui. E qual é a senha desse usuário WordPress? O WordPress também. E qual o nome do banco de dados? O WordPress também, que eu criei aqui. Então, pronto, esse cara vai iniciar, vai criar uma base de dados WordPress com usuário e senha WordPress. E aí, logo em seguida, esse cara vai iniciar e o WordPress dele vai se conectar a essa primeira imagem que eu criei usando o usuário e senha WordPress que eu tinha criado lá. Beleza? É isso que ele vai fazer. Então, se eu pegar isso aqui e rodar lá, quis passar passo a passo, se eu pegar isso aqui e rodar lá, eu vou ter um WordPress funcionando, armazenando meus dados num servidor MySQL. Beleza? Vamos ver se isso vai funcionar? O que eu tenho que fazer, então? Relembrando.
eu tenho que pegar isso aqui, copiar e colar lá. Primeira coisa, vamos lá no meu... Tá aqui. Vou criar aqui, vou chamar de teste, que nem eu tinha chamado, né? Que é o meu ambiente. Vou criar aqui um arquivo chamado docker compose.yml ou YAML, tanto faz, né? ESCI, que é para iniciar, e vou dar um Ctrl V aqui para copiar e colar. Aqui vocês dá para ver melhor, talvez, a indentação, né? Que um tá dentro do outro e as coisas que estão dentro do outro. O Vim também ele deixa coloridinho, então fica mais fácil de eu enxergar as coisas, né? Vou copiar esse segundo pedaço aqui que eu botei do lado, mas que tem que entrar embaixo do arquivo, né? Botei do lado só para a gente visualizar melhor, como eu falei com vocês. Então ele vai entrar aqui. Pronto, olha lá. Então, olhando aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho versão 3.3, eu tenho os seguintes serviços. Esse aqui ficou um pouquinho desalinhado, né? Aqui melhor. Eu tenho serviços de banco de dados. Eu tenho o serviço do WordPress, né? Um depende do outro e tal. E no final tem os volumes aqui, dbdata, que o meu banco de dados cria. Exatamente usa, né? Exatamente que nem eu falei com vocês. Vou dar um ESC, wq, para salvar. Está salvo o arquivo aqui. Né? O arquivo está criado. E agora eu vou executar o Docker Compose para rodar usando esse meu arquivo de configuração aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, que eu sempre me confundo nos parâmetros do Docker Compose. Eu acho que eu não botei ele aqui, não. Tem mais uma coisinha para botar lá. Eu sempre me confundo um pouco como que você indica que você quer a versão em português do WordPress, não a versão em inglês? É uma boa pergunta. Eu não sou especialista em WordPress, não. Eu não sei se tem alguma imagem lá no Docker Hub de WordPress em português. Aí eu não sei dizer. Você teria que vir aqui no dockerhub.com e ver se tem. Ou então, olhar na configuração lá do WordPress, eu tenho como fazer ele ficar em português. Eu não sei dizer. Então, por exemplo, se eu procurar aqui por WordPress, eu estou usando essa aqui, ó, essa WordPress, que é o oficial, né, do pessoal do WordPress. E aí, ó, eles explicam aqui, Quick Reference, ele explica aqui o que é. Aqui ele explica, ó, as variáveis do ambiente que você pode usar, WordPress DB Host, WordPress DB User, DB Password, DB Name, né? Tem mais um monte de outras aqui. Eu usei aquelas ali. E aí tá rodando, tá na porta 80, né? Então, beleza. Então, tá a mesma coisa, tá as mesmas coisas que eu fiz aqui. Ele é um em inglês, né? Pelo jeito. Eu não sei se vai ter de alguma forma um container aqui de WordPress em português. Você teria que procurar aqui para ver se tem WordPress. Deixa eu ver, vou olhar para português. Não sei se fizer isso, vai achar. Com suporte LDAP, WordPress, sei lá. Teria que procurar, mas não sei não. Não sou especialista no WordPress. Talvez tenha alguma forma de configurar o WordPress aqui para ele ficar em português. E você já deixar lá ele pronto. Não sei dizer. Certo? O que eu queria fazer é como é que eu executo o Docker Compose. É um Docker Compose Run, né? Eu sempre confundo como é que é o jeito que eu faço, o que eu tenho que fazer, né? Eu acho que é Docker Compose Run e ponto, né? Deixa eu ver se é isso mesmo.
Não. Acho que se eu botar o Docker Compose Run WordPress, talvez funcione, porque ele vai rodar o WordPress e vai rodar o que o WordPress depende para poder funcionar, né? Isso aí. Que é o WordPress que eu quero rodar no final das contas, ele depende do banco de dados, então ele vai rodar. Ele criou, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu baixar tudo aqui, depois eu volto para mostrar para vocês. Ele está baixando, né, os containers necessários. A primeira vez ele baixa, depois ele já vai ter, ele não vai precisar mais baixar. Tá rodando, ó, tá rodando o MySQL. Estamos rodando o MySQL. Deu um connection e fiz aqui. Bom, depois a gente olha direitinho aqui. Mas, se vocês olharem o que ele fez aqui, ó. Ele criou uma rede, teste default, com default driver, porque criou uma rede para ligar os dois. Ele criou uma base de dados, né, um volume, que era o DB Data. Ele chamou de teste porque é o nome do meu projeto, né? E aí ele baixou o MySQL, baixou o WordPress. Se vocês olharem, algumas coisas ele baixou, alguma coisa que já existia. Provavelmente esse WordPress está baseado, sei lá, no Ubuntu que eu já tenho baixado. Então uma parte já tinha baixado e ele não precisou baixar de novo. Esse que é o legal dos containers, é isso também. Se aquele from lá, né, que eu baseei no Ubuntu, se eu tiver uma outra imagem que alguém fez também baseado no Ubuntu, ele não tem que baixar o Ubuntu todo de novo. Já tem o Ubuntu aqui, a imagem do Ubuntu. Então ele cria em camadas, vamos dizer assim. Aí depois ele fez isso aqui. Aí na hora que ele foi executar, ele foi lá e criou. Aí já a execução aqui do container, ele já botou o WordPress lá. Aí ele está falando que a conexão foi recusada. Ele não conseguiu se conectar. Tá tudo bem. Teoricamente está rodando, só não entendi. Eu acho que é porque eu teria que botar aqui a porta 8000, né? Vamos ver se está funcionando. Era 8000, né, que eu tinha botado. Foi 8080. Não lembro mais o que eu botei. Não, foi 8000, eu acho. Porque se eu não me engano, quando você roda com o Docker Compose, esse ambiente aqui, ele não detecta que publicou a porta. Igual quando eu rodo com Docker, Run, eu dou "-p", né, e exporto uma porta, a porta já aparece aqui do lado. Quando eu rodo com o Docker Compose, né, que tem esse exportação de porta aqui, ó, porte de 80 para 8000, ele não detecta isso automaticamente, não. Vou rodar de novo o Docker Compose, só para vocês verem, por exemplo, que se eu rodar de novo agora, o WordPress, ele não vai ter que baixar nada, porque já está tudo local. Então, ele está só executando. Aqui ele está falando só que ele não conseguiu detectar o FQDN do servidor, que não tem problema. E, a princípio, deveria estar funcionando. Vou tentar abrir na porta 8000. Não sei por que não foi. Pelo jeito, alguma coisa eu fiz errado aqui, né? Vocês já viram que detalhes são importantes, né? Criei os dois serviços, o DB e o WordPress, um com a imagem dele, tá? Com válido restart sempre, WP senha, tá? Usando o DB 306, o user que é o WordPress, na porta 8000 tá indo para 80, e os volumes que são esses aqui. Tá, a princípio tá certo, né? Por que ele não foi?
Pergunta boa. Docker Compose Start. Vendo se algum container desses que eu pedi para rodar está rodando, ó, dos WordPress estão rodando, porque eu mandei rodar e só dei um Ctrl C. Então eu vou dar um docker container rm, que é para remover esses caras todos aqui. WordPress latest. Vou botar aqui, em vez de botar pelo nome, eu vou botar pelo identificador dele aqui, ó, que é isso aqui. Mais fácil pelo identificador, porque tem às vezes mais de um Docker Container com o mesmo nome. Então eu vou pegar o identificador, estou matando todos eles. Dei um Docker Container list para listar. E estou saindo, matando todos eles aqui. Vou dar um Docker Container list, menos A para ver. E vou dar um Docker Container rm para matar todos que eu tenho rodando aqui. Vou matar o... Esse container está rodando. Então dá para o container stop. Tem que escrever certo, né? Isso. Eita, de novo, gente. Stop para parar o container. E depois docker container rm para remover o container. Se der um docker container list, eu tenho um rodando aqui que eu vou apagar ele também. Ele está em estado secreto, então só dá um rm. Esse cara aqui. Então se eu olhar agora, eu não tenho acho que nenhum container rodando. Beleza. E se eu der um docker, então, docker compose, em vez de dar um run, eu vou dar um docker compose app. Beleza. Ah, melhor. É isso. É docker compose app, que é o comando correto. Que eu nem digo qual é o serviço. O docker compose app, ele pega o atual e manda rodar. Vocês viram aí a diferença? Docker compose app. No porta 8000 tá lá o WordPress funcionando. Aí, ó, o Ambrante, você perguntou, ó, ele pergunta qual o idioma que eu quero, porque não tá totalmente configurado, né? Poderia configurar o português do Brasil, né? Tô criando um site todo aqui, né? Meu site. Nome de usuário, Rafael. A senha, vou botar outra senha aqui, porque essa aqui deu um livro, né? Então vou botar a senha aqui, Faesa, fraca, tudo bem, não tem problema não. Confirmo o uso de uma senha fraca. Esse aqui é meu e-mail. Ó, deixar o WordPress configurado aí com isso aqui. Pronto. Acessei. Vamos lá, R, Rafael, né? Rafael, Faesa. Pronto. Tô com o meu WordPress funcionando. Ele rodou isso aí, meu WordPress está funcionando lá numa boa. Desculpa, pessoal, é só porque eu botei o start, que é Docker Compose App. Eu sempre esqueço um comando que é tão simples, né? Que é o app.
que é para subir. Então agora, olha só, pessoal, vou fazer um teste aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, que é para poder parar tudo. Ele vai parar, tá dando stopping, tá parando os containers. Vou ter certeza que o container não tá rodando com container list -a. Opa, não é lista não. Container list -a. Só quero ter certeza que os containers ainda estão lá, né? Porque ele só deu um stop. Então eu vou dar um docker container rm nesses dois caras aqui. RM é para tirar da memória. Por que eu quero tirar da memória? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu não tenho o Docker lá. E lembra que o container ele é descartável, ele é efêmero, quer dizer, tudo dele foi pro saco agora, foi embora, porque eu tirei ele da memória. Então, se eu rodar ele de novo, o Docker Compose app, que é para poder subir o meu serviço de novo, o container vai vir limpinho porque ele não está mais na memória. Então ele está executando, o WordPress funcionando, né? Mas se eu clico aqui, meu WordPress está funcionando. E rodou diferente do que da vez passada. Por quê? Porque apesar dele ser descartável, os arquivos do banco de dados, onde estão armazenadas as configurações do meu WordPress aqui e tal, eles foram para um volume que é um volume permanente. Lembra que eu criei aqui, ó, para o volume DBData. Então, o fato dos arquivos do banco de dados estarem lá no DBData, isso faz com que, mesmo que a minha máquina ela seja descartável, os dados do banco de dados não, que são onde ficam armazenadas as informações do WordPress. Pronto, eu tenho um WordPress funcionando aqui, e para funcionar, ele para sair, para funcionar, ele precisou de 2 containers e eu criei os 2 containers usando isso aqui. Beleza? Vou botar essa informação aqui, porque ficou faltando, criar uns arquivos e depois executar o Docker Compose, né? Depois que eu crio o arquivo, eu executo, dando um Docker Compose. Pronto. Vou ter que criar uma pasta. Vou ser bem didático. Criar uma pasta e entrar na pasta, né? Claro. Eu dou um CD do projeto. Eu chamei de teste, mas você pode chamar de meu projeto, tanto faz. Tá claro, pessoal, o que eu fiz? Vocês conseguiram acompanhar aí? Eu criei esse arquivo que tem toda a descrição dos meus containers. Gente, 99% dos problemas com containers são resolvidos com isso aqui, e muito legal, porque você coloca seu ambiente. Eu botei 2 máquinas lá, mas eu podia ter 10 máquinas. O Abrantes está criando lá um ambiente com não sei quantas máquinas. Você pode criar um Docker container grande desse, dizendo qual máquina que vai executar primeiro, qual que vai executar depois, qual que depende de qual. Quer rodar um ambiente inteiro? Docker Compose app, ele roda inteiro, certo? Claro que fazendo isso, o container vai todo ser executado todos os containers vão ser executados numa máquina. Então o Docker Compose, ele tem a limitação de todos os containers serem executados na ordem e tal, mas todos na mesma máquina, o que é um pouco limitador, né, quando você tem muitos containers executando, né? Para isso existem orquestradores mais avançados, que eu já comentei com vocês, o Docker Swarm, que é do Docker, o Kubernetes, que é um orquestrador do Google, que permitem que você faça uma coisa parecida com esse Docker mais avançado, né? Mais parecido com esse Docker Compose, só que executando esses containers, inclusive em máquinas diferentes que fazem parte de um cluster Docker Swarm ou de um cluster Kubernetes. Então, você pode fazer isso aqui e rodar os containers espalhados pelos clusters, porque às vezes esse monte de container que você tem no ambiente não dá para rodar tudo numa máquina só, beleza? Mas aí, para chegar nesse nível aí, a gente não vai necessariamente dar tempo da gente fazer aqui, não.
Mas é muito parecido com isso aqui, né? Com comandos específicos de cada um dessas ferramentas. Mas aqui a gente vai rodar tudo numa máquina só. A gente não está rodando em várias máquinas. Certo? Tá claro, pessoal? Deu para dar eles ficam gravados num volume de dados do Docker, que é no barra var, ou barra, agora se é barra var ou barra usr share. Você pode fazer backup dele, inclusive, né? Data volumes em Docker. Tem que olhar aqui, eu não me lembro de cabeça onde que ele fica, não. Aqui, ó. varlib docker volumes. Então, se eu olhar aqui, ó, minha memória já não é mais a mesma, então eu sempre tenho que dar uma olhada. Ah, cara, minha sessão acabou por algum motivo aqui, não sei se eu vou conseguir ver de novo. Não vou conseguir ver de novo, não. Mas como é muito rápido, aqui, vou entrar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Aqui é um que já vem criado, desse cara aqui, ó, metadata.db. Estaria aqui, no barra var, barra lib, barra docker, barra volumes. Os volumes ficam ali criados. Beleza? Bom, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, hoje é quarta tarde, né? Até amanhã no máximo, a atividade que vocês vão ter que fazer é tipo isso que eu fiz aqui, tá? Eu fiz aqui com um banco de dados e WordPress. Eu vou pegar um outro cenário para vocês fazerem, mas assim, sopa no mel, fazer em cima disso aqui. E o que eu vou querer que vocês façam é um videozinho da configuração que vocês fizeram, para o que eu vou pedir, né? E dele rodando aqui, pode ser aqui no Play with Docker, pode ser rodando onde vocês quiserem. Play with Docker é um lugar que é fácil de vocês rodarem. Se quiser instalar o Docker na própria máquina e rodar, se você tem um Docker rodando em algum outro lugar, não importa para mim. Desde que vocês coloquem para rodar um cara desse aqui, me mostre que você pegou isso aqui, copiou, colou lá, deu um Docker app e mostrou que o ambiente que eu vou pedir para vocês para que funcione, que ele funcione realmente. Beleza? Vou descrever esse ambiente direitinho. Até amanhã vai estar disponível lá no Ava para vocês fazerem lá com a data direitinho. Então, dá umas 2 semanas mais ou menos. Com isso, a gente fecha o que eu queria mostrar para vocês aqui de Docker, de container, né? Que é para onde todo mundo está indo, né? Na próxima aula, basicamente, o que a gente vai fazer, eu espero que vocês já tenham começado o trabalho, é ver como é que tá e tirar alguma dúvida aí que vocês tiverem. Então, eu recomendo que vocês comecem, né? Não deixe para o último momento, não. Certo? Porque aí é bom porque é a oportunidade que tem de tirar dúvida antes de entregar o trabalho, né? De tirar alguma dúvida que está tendo. Beleza? É isso. Deixa eu fazer uma chamada. Posta Pode falar. aula quando você puder, por favor, também. Fazer o quê? Postar o vídeo da aula, não esquece não. Ah, tá. Eu postei todas as aulas anteriores, não sei se vocês viram já. Eu vi Tá já, vi. Então, amanhã eu devo postar dessa aula também, beleza? Beleza. Obrigado. E o PowerPoint também, né? Vou botar salto aqui, chamadinha. Vamos lá. Abrantes está aí. Basicamente, isso aqui sempre fica na ordem alfabética, né? Só o Roger que está agora tá fora aqui, mas Alex não tá. Eduardo não tá. Felipe não está.
Igor Fracalossi está. Igor Bold também está. Kaique está. Leandro tá. Lucas. Davi tá. Lucas. Davi, Leandro tá. Lucas Davi tá. Matheus Vieira. Então, Matheus Martinelli não. Matheus Vieira tá. O Otto tá. O Renan não. E o Rogério também não. Acertei, eu acho, né? O que eu tô vendo aqui. Acho que tá certo. Beleza, então, pessoal? Boa noite para vocês. Eita, esqueci de botar aqui. Boa noite para vocês. Deem uma olhada amanhã. Vai estar lá a aula, vai estar lá a definição do que vocês têm que fazer. A aula que vem, vamos ver aqui o que vocês precisam de ajuda. Estou aqui à disposição. Falou? Boa noite, professor. Falou. Boa noite a vocês.